Para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Cláudio Aquino. Passando aqui, eu resolvi trazer a minha neta para conhecer a casa onde eu nasci, né? E isso é bacana remeter, né? Então foi até interessante que quando eu entro com ela dentro da casa, que hoje é uma grande pousada, ela fala assim: mas vô, tinha piscina na sua casa que você morava? Não, tinha muita galinha, tinha porco, tinha muitas frutas, né? Tinha muito peixe, que o meu avô vendia peixe, né? Tinha a minha família, né? Minha mãe, minha avó, meus bisavós, eles escalavam peixe, salgavam peixe no quintal, né? Fazia aqueles varais imensos no quintal, que depois o meu avô negociava com Cunha, né? Fazia todo o escambo, né? Com os produtos de Cunha, e ele vendia aqui. Então, assim, tem muitas lembranças, né? Lembranças boas, lembranças tristes, né? De medo, né? Esse dia mesmo eu estava lembrando com a minha mãe duas coisas de medo que eu lembro muito. Eram os enterramentos, quando vinha nessa direção, nessa rua aqui em frente à Casa da Cultura, que era o pessoal que vinha da zona costeira, e os defuntos eram trazidos em redes. E quando a gente estava aqui na praça brincando, quando via aquele cortejo, né, com defunto dentro da rede, aquilo era um pânico, a criançada toda corria. E o outro era o dobrado sino também, quando tinha falecimento na cidade, que era diferente das festas tradicionais, né, que é aquela alegria de ver, de anunciar, né, a festa, mas é aquela badalada triste, solene, né, que muito fúnebre, né? Então isso trazia uma tristeza muito grande. E o alto-falante também, né? Tanto da igreja quanto o alto-falante do Seu Vidal, né, que a gente escutava nos domingos, que as pessoas vinham passear na praça, né? Então ouvia os jogos, né, de futebol, né, que eram poucos os rádios que tinham na comunidade, né, na cidade. Então, assim, tem muitas lembranças mesmo. O que aconteceu nos inícios dos anos 70? É um grupo de jovens, né, desorientado em Paraty, que frequentava o PAC e sem muita perspectiva no plano de Paraty. Aí até que surge o Zé Cláudio, né? Ele tinha uma escola de datilografia. Ele chamou a gente para uma reunião, um grupo de jovens, para plantar árvores na cidade. E começamos. A gente tirava as palmeiras, muitas dessas palmeiras que tem hoje, tanto no Pontal, nas praças, na Avenida Roberto Silveira, não. As árvores quase todas do Pontal, da Praça da Bandeira, enfim, fomos todos nós que plantamos. Que a gente ia no mangue, tirava as palmeiras imperiais e trazia para plantar aqui. E aí isso foi acabando acelerando outros processos de outras coisas, e uma delas foi essa ideia de fechar a cidade. Por quê? Porque início dos anos 70, abertura da Rio Santos, os carros o turismo começou a chegar, chegou um pouco antes, né? Chega no final dos anos 50 para 60, né? Com a vinda da classe, a elite cultural paulista que vem para Paraty, muito daquele povo ainda da Semana de Arte Moderna de 22. E aqui se estabelece, muitos vinham para cá, ou passavam o final de semana, alguns compraram casa e ficaram aqui, se estabeleceram. Aí nós percebemos que com a abertura da Rio Santos, muitos carros entrando na cidade. Então, as festas tradicionais, né, as procissões, carnaval, né, a rua começava a apresentar algumas casas, sinais de rachadura, né, as ruas que tem todo esse traçado, e ela côncava, né, por conta dessa leitura para escoar a água da chuva e da maré. E nós percebemos que estava tendo algum transtorno na cidade. Aí nós pegamos um mapinha de Paraty, do Centro Histórico, apresentamos ao prefeito da época, que era o Edson Lacerda. Eu lembro, ele morava onde hoje é o Café Paraty, ele nos recebeu na casa dele,
nós explicamos para ele e falamos, vamos fazer com pedra de cachoeira. Ele imediatamente, na semana seguinte, ele já estava colocando as pedras ali na Rua do Correio todinha, fechando. Isso causou um transtorno na cidade, né? Porque muitas famílias ainda moravam no centro histórico, muitas tinham carros, tinham garagem no centro histórico. Isso causou um transtorno imenso, né? E ele foi fechando a cidade com pedras redondas, grandes, e por sinal ficou uma só do lado do Rosário, que infelizmente foi tirado com um cabeamento subterrâneo que foi feito nesse mexeiro. Acho que tinha que ficar aquilo ali, né, como um momento histórico importante de Paraty, que foi essa dos anos 70. E aí o que nós fizemos? O que aconteceu? Ele não tinha a maioria na Câmara, era um período do governo da ditadura militar. Eu lembro que tinha aquela coisa que o Zé Cláudio ia ser chamado para ir depor em Angra dos Reis, no Colégio Naval, que estava fazendo movimento de jovens. Enfim, não tinha nada a ver, né, com a situação. Aí ele, como ele não tinha maioria na Câmara, não, o MDB, a Arena tinha maior, eles vetaram, então ele deixou de fazer. Só que isso virou notícia nacional, né? O IPHAN acabou abraçando a ideia e virou um decreto federal, né? No dia 28 de fevereiro de 1976, no dia do aniversário de Paraty. Tem até essas fotos lá no Instituto Histórico. Foi feito o nosso sonho, o nosso marco foi realizado. E então, quer dizer, todo esse trabalho que nós fizemos, com certeza que hoje, né, não é simplesmente uma graça divina que Paraty se tornou, hoje é o patrimônio da humanidade, mas é mérito de muitas pessoas, né, de muitas gerações, né, porque preservar Paraty preservou, que isso é na boca de qualquer um historiador, né, a própria ruína de Paraty que preserva hoje o que nós temos, né, o esquecimento, o isolamento, né, a gente não ter acesso aos grandes centros, acabou que a gente mantivesse toda essa beleza cultural que ainda é hoje muito viva em Paraty. Então, a nossa geração fez uma pequena parte, mas teve contribuição de muitas pessoas, de muitas famílias, de muitas pessoas distintas e aquelas nem tantos. Aquela pessoa lá, né, da Ilha das Cobras, que morava lá, né, que tinha moradores na Ilha das Cobras, das ilhas, das comunidades tradicionais, com a sua cestaria, com seu modo de falar diferente. Enfim, todo mundo, de certa forma, é um ator que vem a culminar hoje nessa importância que é hoje Paraty, reconhecido como Patrimônio da Humanidade.